Outra coisa interessante que nós temos aqui é nova janela, da tecla de atalho Ctrl mais N. Quando tu clica em nova janela, aí ele vai permitir abrir uma outra janela do navegador Google Chrome, quer dizer, uma nova janela, para acessar um outro site. Tu pode, então, acessar um outro site numa nova guia, dentro da mesma janela, ou usar o recurso nova janela da tecla de atalho, observa comigo, Ctrl mais N, que te permite abrir uma nova janela do navegador Google Chrome para acessar um outro site. Isso tudo aqui dentro das configurações que nós estamos acessando. Vamos continuar. Acompanha comigo um pouquinho mais abaixo. Nós encontramos o recurso chamado Nova Janela Anônima. Esse eu vou inclusive ampliar para ti o nome. Ele é um recurso muito importante para a gente estudar. Da tecla de atalho, observa Ctrl Shift mais N. Nova Janela Anônima. Bem, para explicar esse recurso da Nova Janela Anônima, nós temos que entender um pouquinho melhor o que seria esse termo. Nova janela anônima se refere ao recurso da navegação privativa, que alguns navegadores como o Internet Explorer chamam isso de navegação in private, ou o Mozilla Firefox chama isso de navegação privativa, e o Google Chrome chama de nova janela anônima. Ele vai abrir, então, uma nova janela do navegador Google Chrome, mas tudo que tu acessar nesta janela anônima não vai ficar marcado no histórico. Quer dizer, não vão ficar hiperlinks armazenados no teu computador indicando que tu acessou esse site, porque tu foi acessar com uma janela anônima. Tu quer acessar o site, mas não quer que ele fique marcado no histórico. Outro ponto, não vão ficar arquivos de internet temporários ou dados locais, porque o Google Chrome chama aqui os arquivos de internet temporários de dados locais. Então, esses arquivos de internet temporários, esses dados locais, não vão ficar armazenados no teu computador em relação ao acesso que tu fez a essa página. Professor, explica um pouquinho melhor isso. Quando tu acessa uma página da web, usando o navegador Google Chrome, num acesso normal, o que acontece? Bem, além dessa página que tu acessou ficar marcada no histórico, porque isso é comum, alguns dados da página que tu está acessando vão ficar armazenados no teu computador na forma de arquivos de internet temporários ou na forma de dados locais, como o Google Chrome chama. Então, quando a gente acessa um site, acessa uma página da web, parte dos dados desse site ficam armazenados no teu computador, nesses arquivos de internet temporários, nesses dados locais. Mas eu quero acessar uma página e não quero que fiquem armazenados arquivos indicando que eu acessei aquela página. Então, eu vou clicar aqui na nova janela anônima, ele vai abrir uma nova janela, me permitindo acessar uma página sem que ela fique marcada no histórico, sem que fiquem arquivos de internet temporários ou dados locais indicando que eu acessei aquela página. E uma outra coisa interessante, quando tu acessa o site através da janela anônima, também não vão ficar cookies armazenados no teu computador indicando aquele acesso. Professor, o que significam cookies? Bem, cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso que tu realizou naquele site. Então, tu realiza o acesso a um site e o servidor do site armazena no teu computador muitas vezes, não sempre, mas alguns sites armazenam no teu computador pequenos arquivos de texto que nós vamos chamar de cookies, e esses cookies, eles armazenam informações desse teu acesso. Então, tu imagina que tu acessou um site, tu não sabe, mas aquele site armazenou no teu computador um cookie, um pequeno arquivo de texto, contendo informações do acesso que tu fez nesse site. Depois, no outro dia, tu pode entrar nesse site, ele pode até realizar um logon automático, já sabendo o teu nome de usuário, senha e a tua identificação, sem tu precisar digitar novamente o nome de usuário e senha, tu pode acessar aquele site, porque ele pode ter lido nos cookies algumas informações que identificam esse usuário. Claro que não é só para isso, o cookie pode armazenar também informações das tuas preferências pessoais de navegação e até a tua identificação. Então, quando tu acessa um site, pode acontecer, nem sempre acontece, o servidor daquele site armazenar no teu computador um pequeno arquivo de texto chamado cookie. E esse pequeno arquivo de texto chamado cookie, ele pode conter informações, inclusive, de identificação pessoal, até para fazer um logon automático. Bem, o cookie pode até ser um problema de privacidade, porque muitas vezes a gente não sabe que acessa uma página e ficam cookies armazenados no meu computador indicando informações do acesso que eu realizei. Claro que tu pode excluir os cookies,
Pode, mas é importante que se diga que se tu acessar através da nova janela anônima, através da janela anônima do Google Chrome, tu acessar um site, esse site não vai ficar no histórico, não vão ficar arquivos de internet temporários ou dados locais indicando que tu acessou esse site, não vão ficar no teu computador, e também não vão ficar cookies, não vão ficar esses pequenos arquivos de texto armazenados no teu computador com informações do acesso que tu realizou nessa página. Então, assim que tu fechar a janela anônima, esses cookies são eliminados e aí não fica rastro aqui no teu computador indicando que tu acessou essa página. Só um detalhe, mesmo que tu acesse com a janela anônima um determinado site, isso só evita que fique aqui no teu computador, mas não evita que as informações desse teu acesso fiquem armazenadas lá nos servidores dos provedores. Então a janela anônima só vai evitar que algumas informações do teu acesso não fiquem aqui no teu computador. Quer dizer, não vai ficar no histórico, o site que tu acessou, não vão ficar dados locais ou arquivos de internet temporários e não vão ficar cookies indicando que tu realizou aquele acesso. Mas lá nos servidores dos provedores, as informações do teu acesso ficam armazenadas. Então, quando tu está acessando informações na internet, as informações desse teu acesso vão ficar armazenadas lá nos servidores dos provedores. E isso a janela anônima não evita, não evita. Então, vamos testar na prática agora como funciona, então, a nossa janela anônima. Percebe? Eu vou clicar, então, ali na opção Nova Janela Anônima. Observa que ele abriu aqui, ó, uma nova janela do Google Chrome. Observa, inclusive, aparece esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é interessante, porque é um símbolo como se fosse um espião aqui, né? Como se fosse alguém escondido. Então, percebe que aparece ali um símbolo indicando que tu está navegando de forma anônima. E o próprio Google Chrome dá uma mensagem aqui indicando o que seria a navegação anônima. Ele diz, ó, você entrou no modo de navegação anônima. As páginas visualizadas nas guias anônimas não serão armazenadas no histórico do navegador, nos cookies, observa lá nos cookies, nem no histórico de pesquisa, depois que todas as guias anônimas forem fechadas. Os downloads de arquivos que você fizer e os favoritos serão mantidos. Saiba mais sobre a navegação anônima. E ele diz ainda, a navegação anônima não oculta a navegação do seu empregador, provedor de serviço de internet, nem dos websites visitados. O que ele quer dizer com isso, professor? Que quando tu acessar através da janela ou da navegação anônima, essas informações do teu acesso, elas ficarão lá nos servidores dos provedores. Quer dizer, isso não evita que essas informações fiquem nos servidores dos provedores. Só vai evitar que essas informações fiquem armazenadas no teu computador. Essa é a ideia, então, da nossa navegação ou janela anônima aqui do Google Chrome. Então, tu já sabe que o site que tu acessar não vai ficar no histórico, não vão ficar cookies e não vão ficar arquivos de internet temporários ou dados locais indicando esse acesso. Recurso bem importante aí do navegador Google Chrome nesse estudo que nós estamos realizando.